Olá, boa noite. Nós estamos começando mais uma edição do RB Especial. Hoje conosco o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lumertz. Nosso entrevistado tem longa experiência no setor. Foi ministro do Turismo no governo de Michel Temer e presidente da Embratur. Sua jornada nesta área começou em seu estado natal, Santa Catarina, onde ocupou diversos cargos. E o assunto é justamente a pauta do turismo em São Paulo e em todo o Brasil. Afinal, o país é conhecido por suas belezas naturais únicas, o povo acolhedor e, mais recentemente, pela força no turismo de negócios e eventos. Mas quais os desafios e necessidades desse setor? Como os governos têm se movimentado para ficarmos cada vez mais atrativos na rota turística do mundo e até mesmo entre os brasileiros? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o secretário Vinícius Lumertz. Boa noite, secretário. Boa noite. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, é um prazer estar com você. E conversar sobre esse assunto bastante importante, não é? A experiência em termos nacionais trazidas para São Paulo, vale isso, secretário? Olha, o turismo aqui em São Paulo é muito forte. Mas com características diferentes, talvez, né? Essa é a essência. A essência é a diferença. O tamanho, né? É um turismo muito robusto. Nós temos em São Paulo 10% do PIB aproximadamente, e 10% dos empregos no estado vem do turismo, né? Então, assim, é uma coisa grande, mas não revelada, né? E essa é a história do turismo no mundo inteiro. O turismo, ou ele existe de alguma forma, ou ele é prioridade de governo e de Estado. Aqui, para você ter uma ideia, esse semestre nós priorizamos já de uma forma diferenciada o turismo que emprega 3,5 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Veja que é um setor meio deixado de lado ao longo do tempo. Quando você fala em turismo, pensa na Bahia, pensa no Ceará, Nordeste e São Paulo. É a definição do termo. Você imagina aquele turista de férias, de lazer. De lazer, mas o turismo, né? Ele tem muitas facetas. Ele é parte da logística. Eu não imaginava que fossem tantos turistas. É porque o turismo é turismo e viagens, né? O avião é turismo, o centro de convenções é o turismo, o hotel é o turismo, o traslado é o turismo. E aí, esse é o direto. O indireto, e é onde tem mais 3,5 milhões, 4 milhões de pessoas, eu falo 3,5 milhões de pessoas empregadas nessa fase. Agora você tem a segunda fase, que é o restaurante que a pessoa que veio fazer negócios vai. Ou agora que vamos abrimos hoje o evento do Da Vinci, né, que ele poderá ir, né, no final de semana, né? Essas pessoas estão vindo aqui para tratar-se no turismo de saúde, mas também vão ao lazer, outros vêm para o esporte. Então, é um número muito grande de pessoas que vêm para São Paulo. E por isso São Paulo é o maior receptivo nacional, o maior receptivo internacional, o maior emissivo nacional e o maior emissivo internacional. Então, é grande. Agora, não foi tratado como tal. Ele é, como vamos dizer, como uma economia, como a França trata, como a Espanha trata, os Estados Unidos trata, como uma prioridade de Estado. E é isso que nós estamos fazendo. Então, e não é apenas São Paulo, tem o interior do estado também que joga talvez uma importância significativa, né, nessa história. O senhor acha que essa decisão em nível nacional tomada no sentido de não exigência do visto para alguns países que eu tenho aqui, né, relacionados, e que foi uma decisão surgida recentemente, o senhor acha que isso aí, de uma certa forma, vai trazer para a gente aqui de São Paulo algum benefício? Olha, a questão é um pouquinho mais ampla. A questão é o quanto esse país é fechado ou aberto, o quanto barreiras não tarifárias impedem esse país de se desenvolver e ter preços e ter competitividade. E aí você tem que voltar a 1990, quando abriu a economia, você tinha 9% de grau de internacionalização da economia, hoje tem 20%. Os Estados Unidos têm 50%, os países da OCDE na média 80%. Então o país é muito fechado e caro, né? Então, todos os movimentos na direção, por exemplo, a abertura do capital das aéreas que nós fizemos no final do governo Temer via MP, que agora foi aprovado definitivamente. Isso é um dos elementos. Ontem mesmo o governo federal tirou aquela taxa de embarque internacional a mais. Se você for derrubando toda... Parece pouca coisa, mas no fundo... É porque a sensação do brasileiro... A taxa de embarque, eu não sei sei lá... É que assim, o salvacionismo brasileiro diz o seguinte, se fizer isso, então resolve tudo. Não. Se fizer cada pedaço... É um conjunto de coisas, É um conjunto que você vai atingir uma maior competitividade, vai derrubar
custos, e aí você vai ficar com mais companhias. Aqui em São Paulo, nós baixamos o ICMS. Né? O governo Dória teve coragem, o próprio governador teve coragem, que abriu mão no primeiro ano de um monte de impostos, que estão voltando. Por quê? Porque os aviões começaram a abastecer aqui, 25% de ICMS para 12%. Negociamos 490 novas frequências por semana, estamos com 700. Até o final do ano, 700 mês. Queríamos ligar 6 aeroportos com voos no interior, vamos ligar 10 com voos. Esse ano que vem, vamos buscar mais 20. Né? Significa dizer que se você fizer todas as camadas, flui, à medida que flui. Mas, promoção. Fizemos uma campanha importante de promoção com a marca São Paulo e agora vem uma muito maior realizada pelas companhias aéreas, pela BA. Em contrapartida, a necessidade de, tendo mais voos, mantê-los com comunicação, campanhas internacionais inclusive. Né? Então, são vários movimentos de prioridade. Abrimos uma linha de crédito de R$1 bilhão para o turismo. Né? Então, é preciso estruturar os destinos, e São Paulo tem as melhores rodovias, 19 das 20 melhores, uma em Santa Catarina, que é a 101, e todas as demais estão aqui. Os aeroportos estão sendo privatizados. Então, se você olhar toda a cadeia, retirar vistos faz parte disso. Né? Você vai tirando barreiras e vai transformando essas barreiras em mais voos. Né? As low costs estão vindo para o Brasil, a Air Europa já está registrada aqui na Junta Comercial. Hoje mesmo foi lançado um voo com uma companhia argentina e de volta para Buenos Aires de São Paulo a R$645. Pois é, mais barato do que se você for para Fortaleza, digamos. Esse hoje é um dos problemas também, né? Por isso a necessidade de você ir... A discussão, por exemplo, que tem hoje a nível nacional é tirar o monopólio da Petrobras sobre a querosene de aviação. Por que monopólio sobre isso? Por que cotar o preço sobre o preço internacional? Por que não deixar no livre mercado? Né? Tem um fundo de reaparelhamento da Marinha Mercante ainda dentro do preço do combustível. Isso é coisa antiga, que fica. Quer dizer, no Brasil a gente coloca custo, depois não tira. Né? E se você for retirando esses custos, flui, fica mais barato, e aí você vai ter um fluxo de turismo maior e mais investimentos. É isso que se quer, é isso que se conseguiu em vários outros países. Os Estados Unidos é o maior vencedor, porque os Estados Unidos não é necessariamente visto como o maior receptivo, mas é o maior volume, porque as pessoas fazem compras, ficam mais tempo, e aqui nós temos a vantagem do turismo de negócios. O turismo de negócios pode fazer com que as pessoas fiquem mais tempo. Mas existe o turismo cultural, como eu falei, o turismo de saúde, o turismo esportivo. Eu estou me lembrando aqui das feiras, né? As feiras realizadas nesses centros de convenções, essas convenções. Nessa direção. Então, veja lá, o governo agora conseguiu a aprovação na Assembleia para transformar aqui a região do ginásio de Ibirapuera numa espécie de Carnegie Hall, né? Um grande centro de eventos de qualidade. Né? Falta esse equipamento em São Paulo. O governo municipal, o prefeito Covas, que está convalescente no momento, eu estimo aqui desde aqui a sua melhora, jovem prefeito, ele está buscando a privatização do AMB. Aí veio uma ação para dizer que aquelas colunas são tombadas, tombaram as colunas de sustentação. Eu acho que é um pouco de exagero, né? Se for tombar, é preciso você negociar uma situação na qual esse tipo de equipamento pudesse ser mais viável para a cidade, né? E ele fica inviável, né? Ou seja, a captação de mais eventos que vêm do hemisfério norte, lá estão os maiores eventos do mundo, tem a ver com a melhoria da cidade. Por exemplo, a disposição do Rio Pinheiros, cujo investimento as coisas está rodando, né? É impressionante como isso o urbanismo, a recuperação do centro, os investimentos estão acontecendo. Eu mesmo, no Ministério, trouxe recursos para a região do Triângulo Histórico, né? Agora o prefeito está investindo no Anhangabaú, mas há muita resistência para se fazer até mais investimentos, porque eles se pagam. O centro de São Paulo reage muito bem economicamente. E é preciso fazer com inclusão. Mas inclusão, discussão, desenvolvimento econômico, você faz com diálogo. Né? E se nós pensarmos na cidade de São Paulo com esses elementos, mais a segurança, e a segurança que hoje o Estado oferece, o Estado de São Paulo, primeiro, pode se revelar como uma novidade nacional e internacional, porque a cidade está incrustada na Mata Atlântica, né? É uma situação, um litoral desconhecido, com belezas naturais incríveis, montanhas e tudo mais. Isso aqui mostra a nossa campanha. E a cidade de São Paulo, ela tem uma vida noturna, ela tem uma graça, tem um dinamismo
que com esses elementos colocados em cena, mais essa abertura internacional, eu acredito, podem fazer com que São Paulo... Tem que ter uma conversa boa, né, secretário? São Paulo e o Estado podem com o município, com o secretário eu acho que elas de podem, nível municipal. Essa cidade e esse Estado, a cidade em primeiro plano, ela pode se transformar numa novidade. O turismo precisa de novidades. Teve Barcelona, agora é Londres, agora aparece Singapura, tive agora recentemente em Macau, a parte de cassinos e tudo mais. E nós temos muito preconceito no Brasil. Nós precisamos lidar com preconceito. Cassinos e resorts nós temos que aprovar. Pois é, eu ia citar exatamente Parques isso. naturais, jogo, né? O jogo. Parques naturais, marinas, há muito cerceamento à parte de, eu diria, não diria garantias, mas de segurança jurídica no Brasil para os investidores. Muita insegurança. Então nós estamos perdendo investimento em marinas e portos turísticos, em cassinos e resorts, estamos perdendo investimentos em várias camadas de investimentos de grande porte, né? Internacionalização desses investimentos. Eles virão, desde que nós melhoremos o ambiente de negócio. É isso que nós estamos buscando fazer aqui. Há interesse também, secretário, no turismo interno? Turismo interno dentro do Estado de São Paulo? Do Brasil para cá. Bom, esse é objeto desse maior número de voos, são 700 por semana. Pois é, isso vai ajudar, não é? Inclusive, indo aí para o interior, nós temos o caso de Barretos. Barretos vai ter cidade, né? Barretos e Franca vão ter agora um voo com pequenas aeronaves esse ano, e lá por março nós teremos os Boeings, né? E Airbus, né? Hoje mesmo eu estava lá na Assembleia, um deputado, vim com o seu avião, brincando, um avião da Passaredo, que não tinha para o município dele, e agora tem. Então, a conectividade aérea é central, o custo mais baixo é central, por isso a competitividade da abertura do capital para que entrem as low costs, para que haja mais competição. Eu acho que se nós somarmos todos esses elementos, nós não temos por que pensar ou imaginar, necessitar ou temer o desemprego em São Paulo. O turismo pode responder por grande parte disso, pois é, exatamente, à medida que nós desenvolvamos esse potencial. Secretário, eu gostaria de conversar sobre um assunto bastante interessante, que o turismo sempre dá uma força, mas ele nunca acontece. Mas nós vamos falar sobre isso no segundo bloco desse nosso programa, que é o jogo. Em que o jogo poderia ajudar no turismo aqui no estado de São Paulo? Nós estamos conversando com o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lumers, e vamos voltar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Fique com a gente.